Antes da gente iniciar, tá? Eu vou falar um pouquinho para vocês da banca. A Banca Idib é uma banca muito tranquila. Eu estava aqui olhando os conteúdos, né? Alguns super preocupados, achando, meu Deus, é muito conteúdo. Fiquem super tranquilos. O conteúdo está muito acessível. É uma banca que tem uma variedade significativa de conteúdos, tá? Não só para o ensino superior, o médio e também o fundamental, mas todos bastante acessíveis. Então, trabalha muito a questão da tipologia textual, pontuação, análise sintática, análise morfológica, as funções morfossintaxe, crase, mas são conteúdos tranquilos da gente trabalhar. Eu estava avaliando a banca, até um certo ano, a banca trabalhava até alternativa A, B, C e D. Até o professor de Edson comentou, tá? Eu estou aí analisando, tá? Me parece que ela vai acrescer, vai ficar com a alternativa A, B, C, D e E. Mas aí a gente vai avaliar com mais precisão e logo mais a gente está passando essas informações aí para vocês, tá? Então vem com a gente nos Gigantes para que a gente possa estar orientando vocês, né, essa mentoria aí de como estudar, como dar conta desses conteúdos, né, em tão pouco tempo, que é o pessoal, meu Deus, estou preocupado, estou desesperado, muito conteúdo, pouco tempo, mas o conteúdo é suficiente para o tempo que a gente tem para estudar. Agora é sem moleza, né? Realmente tem que jogar duro para que a gente tenha aí um resultado de excelência, uma aprovação top, gigante, tá bom? Deixa sim. Então vamos lá, gente. Olha, nós vamos abrir a nossa aula de hoje com um texto, tá? Essas questões que a gente vai trabalhar hoje, eu preparei, acho que foram 5 ou 6 questões para a gente estar discutindo hoje. Eu peguei da banca IDIB, tá? Ela não trabalha textos longos, mas eu vi uma questão, né? Até um diálogo bem longo. Tá? Então é muito variável. Pode ter um texto curto, pode ter um texto longo. Esse texto aí, por exemplo, foi um texto que a banca cobrou para 5 questões. Então, vejam, não é um texto longo, é um texto acessível, a gente vai fazer a leitura, tá? Para discorrer aí sobre 5 questões. Então, não é algo que vai enxertar, vai colocar muito texto e que vai ficar perdido, né, com muita leitura. Então, a gente vai ter um foco mais no enunciado para entender o que a questão está pedindo. Ela está trabalhando o quê? Ela quer o quê? Ela quer que eu avalie a crase, ela quer que eu avalie a concordância nominal, concordância verbal, e a banca é muito clara no seu enunciado. Então, não tem aquele problema da gente ficar meio que perdido sem entender o que de fato a banca está pedindo, o que ela quer, tá? É bem clara, bem objetiva, uma linguagem acessível para todos os níveis, tá bom? Então, vamos lá, abre aí as nossas questões com texto, tá? De Marta Medeiros, que diz o seguinte: o povinho é o título do texto. Eu sempre oriento os alunos que não se prendam muito ao texto quando pega logo a questão para responder, tá? O mais importante é você avaliar o enunciado da questão. E partindo desse pressuposto, antes de fazer a leitura, vamos lá para o enunciado para a gente entender se há necessidade de ler o texto ou não. Então, vejam lá, a primeira questão diz o seguinte: um texto pode ser escrito a partir de várias tipologias textuais. E aí eu quero abrir esse esse parênteses aí, quando o enunciado ele fala de tipologias textuais, ele está falando do quê? O que ele quer? E aí, pelas alternativas, a gente tem mais ou menos uma noção do que seja essa tipologia textual. Então, a gente tem a narrativa, a descritiva, a expositiva, a argumentativa, a injuntiva. Então, o que ele está trabalhando esse aspecto do texto. A que tipologia ele pertence? Para que eu possa dizer a tipologia textual que esse texto traz, eu preciso ler. Não tem jamais como eu responder essa questão sem que eu faça a obrigatoriedade da leitura do texto. Aí realmente eu tenho que voltar lá. Então, de cara, a gente já consegue perceber. Por quê? Porque ele quer saber, veja, mas quase sempre há uma que predomina, que é a predominante. Então, no texto de Marta Medeiros, pode-se perceber que a tipologia textual que predominou foi, ora, como eu posso saber qual é a tipologia textual predominante? Porque isso não significa dizer que apenas há uma tipologia textual aí, tá? Como assim, professora? Gente, a tipologia textual, ela não necessariamente ela vai ter uma única em um texto. Eu posso misturar a narrativa com a descritiva. De repente eu quero contar uma história, mas eu quero detalhar alguns aspectos dessa narrativa. O espaço,
o personagem, tá? Então, eu posso misturar elementos da tipologia textual, mais de uma tipologia textual. Só que o enunciado é muito claro, tá aqui, ó. Qual é a que predominou? Que tipo que tipologia textual predominou nesse texto? Então, a gente só vai saber fazendo a leitura. Vamos voltar lá no texto. O título do texto é O Povinho. E aí diz o seguinte: todos que sonham com um Brasil mais íntegro e desenvolvido batem na mesma tecla, a de que devemos investir maciçamente em educação. Bato nessa tecla também, mas às vezes meu desânimo faz com que eu não acredite nem nisso. Ao ver a matéria que foi ao ar no Fantástico sobre médicos e dentistas que embolsam salários sem comparecer aos plantões, deixando centenas de pessoas doentes sem alimento, pensei, isso lá é o problema de falta de educação? São compromissos que fizeram faculdade, são profissionais que fizeram faculdade, tiveram formação acadêmica. Não passaram a infância soltos pelas ruas. E mesmo assim, eles não possuem o mesmo senso de compromisso e ética. São tão corruptos quanto os políticos que eles xingam em mesas de bar, pensando que são diferentes. Aí lembro daquela piada que diz que Deus criou o Brasil com uma natureza exuberante, um clima espetacular, um solo fértil, uma abundância de rios, sem riscos de terremotos. Mas esperar para ver o povinho que vai ser colocado ali. O povinho somos todos nós. Uns sem nenhum caráter, outros com algum caráter, mas fazendo suas picaretagens habituais. E outros com um caráter muito bom. Porém, molham a mão do policial para evitar uma multa e bebem antes de dirigir. Ninguém é perfeito. Generalizando, somos um povinho essencialmente egoísta. Pensamos apenas no nosso próprio bem-estar. E ainda por cima, vulgares, loucos por dinheiro. Todos emergentes, querendo mais, mais, mais. O governo rouba de nós através de impostos que não são revertidos em benefícios sociais e a gente desconta passando a perna em quem estiver por perto. Seguimos morrendo no trânsito, a desrespeito das campanhas de conscientização, pois somos arrogantes. Achamos que nada pode dar errado conosco. E se der, a culpa será sempre do outro. Obediência, respeito, espírito coletivo, nada disso pegou no Brasil, nem vai pegar. A miséria pode diminuir, o poder aquisitivo aumentar. Haver mais emprego, mais crianças na escola, tudo ótimo, mas não soluciona a raiz do nosso problema, a índole. Algo que se depura em casa, na infância, no ambiente familiar. Mas quem vai regulamentar isso? Como controlar as regras internas? Quem vai determinar o que é legal e ilegal entre quatro paredes? Cada lar é um país. Somos milhões de presidentes. Está tudo nas nossas mãos. Um poder transformador, se soubéssemos fazer a coisa direito. Olha, massa esse texto. Achei top, tá? Um texto aí de Marta Medeiros. E aí vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: um texto pode ser escrito a partir de várias tipologias textuais, mas quase sempre há uma que é predominante. No texto de Marta Medeiros, pode-se perceber que a tipologia textual que predominou foi. Aí a gente tem, eu coloquei a alternativa de A E, tá? Mas foi o que eu disse a vocês. É uma banca, como o professor Jedson colocou, que vem trabalhando apenas a questão, as alternativas de A E, de A a D. Porém, tá? Há a possibilidade de agregar aí a alternativa E. Então, eu já coloquei a letra E para a gente já ir se situando. O comum dos concursos é trabalhar até a E, mas ao longo do processo a gente vai orientando vocês, tá bom? Então, vamos lá. Alternativa A. E aí, obviamente, a gente já percebeu pelo enunciado que há necessidade de fazer a leitura do texto na íntegra para que a gente possa compreender a que tipologia textual predominou esse texto. Narrativa, alternativa A. Narrativa, na verdade, a gente não precisa nem continuar a leitura, porque a gente já consegue perceber essa tipologia já pelo que ele descreve aqui. A narrativa, há uma narração, ela está contando uma história. B, descritiva,
ela descreve espaços, ela descreve pessoas, é a que predomina. Vejam, não há como você ter dúvida se você tiver atenção no enunciado. Eu não estou dizendo que não há a descrição no texto de Marta Medeiros, mas ele quer o que predomina. O que foi que predominou nesse texto? Então, vamos lá. A descritiva foi a que predominou? A descritiva, em alguns aspectos, ela acaba descrevendo, porém, não predominou nesse texto. Vamos lá. A expositiva, a exposição, mas não predominou. A argumentativa, a injuntiva a gente descarta. Por quê? Porque um texto injuntivo é aquele que vai lhe orientar, é aquele que vai lhe dar passo a passo de como, por exemplo, manusear um aparelho, tá? Então, a bula de um remédio é um texto injuntivo, é aquele que vai orientar passo a passo de como a gente usar. Então, a letra E a gente já descarta. Não há narração no texto dela. A letra E descarta, porque não há injunção, e a letra A descarta, porque não há narração. Ela não conta uma história. Então, a gente fica entre a letra B, C e D. Vamos lá. A letra B, descrição, porque informa os caráteres das pessoas que agem de forma corrupta. A descrição, tá? Ele, de fato, ele informa as características das pessoas que agem de forma corrupta, porém, não predominou nesse texto dela. Tá? Aí realmente é uma casquinha de banana, é para confundir, tá? Então, há descrição, mas não no intuito de predominância nesse texto. Exposição, porque explica como surge o sentimento de descrença na honestidade do povo brasileiro. Vejam que no texto dela, ela fala, de fato, sobre esse sentimento, né, de desacreditar na honestidade do povo brasileiro, mas não predominando, não há predominância. Argumentativa, porque a autora tece um comentário crítico em relação ao comportamento do brasileiro, e aí é importante que a gente reflita sobre esse ponto, sobre essa alternativa D. Porque, vejam, será que a opinião dela é a minha opinião? É a sua opinião? O texto de Marta Medeiros é um texto altamente opinativo, tá? Ela traz a sua opinião, seu olhar crítico, e ela fundamenta isso, ou seja, ela tem um embasamento, ela justifica a sua opinião diante daquilo. Então, o que predomina no texto dela é a argumentação. A alternativa correta, quem colocou aí a letra D. Entendam, eu não estou dizendo aqui que não há a tipologia textual descritiva, que não há a tipologia textual expositiva, mas não como predominância. Tá? Então, a alternativa correta aí nessa primeira questão é a letra D. O que predomina no texto dela é a argumentação, porque a autora tece um comentário crítico com relação ao comportamento do brasileiro. Então, ela tece esse olhar, esse comentário crítico, e ela fundamenta. Veja que ela coloca a crítica e ela sempre vai fundamentando, ela vai explicando, ela vai se respaldando em relação à opinião que ela traz. Deu para pegar aí, gente? Tudo certinho? Vamos para a segunda. Segunda questão, essa primeira questão aqui, a gente está trabalhando tipologia textual, que cai tanto no nível superior, como também cai no fundamental, como também cai no ensino médio. Tá? Então, tipologia textual é um conteúdo muito comum, né? Toda prova tem texto, toda prova de língua portuguesa, ela vem com texto. Né? Todas as questões virão contextualizadas. E aí parte de um texto, e aí sempre tem de tipologia textual. É incomum não ter, tá, gente? Aí vamos lá. Segunda questão. Segunda questão diz o seguinte: as 4 primeiras vírgulas do período. Aí ele traz o período, ou seja, se ele traz o período, não precisa voltar lá no texto. Eu já li o texto para responder a primeira, eu já sei do que ele trata, tá? Eu já identifiquei a tipologia que ele traz, agora a gente está trabalhando o uso da vírgula e a pontuação. É uma questão que tanto é cobrada no ensino fundamental, como no médio, como no superior. Tá bom, gente? Então, aí tá. Aí lembro daquela piada que diz que Deus criou o Brasil com uma natureza exuberante, um clima espetacular, um solo fértil, uma abundância de rios, sem risco de terremotos, mas espera para ver o povinho
que vai ser colocado ali, tá? Então, ele pega esse trecho, eu não preciso voltar no texto, e aí a gente vai entender, né, o que ele tá, o que ele quer, tá? Vejam que ele já traz logo no início, é muito característico da banca, logo no início ele já traça o que ele quer da questão. Então, vejam, ó, as 4 primeiras vírgulas foram empregadas no período, ou seja, ele está trabalhando pontuação, ele está trabalhando o uso da vírgula. Então, eu sei que eu tenho que ficar atenta aí nessas vírgulas que aparecem no período. Aí, vamos lá. Ele colocou essas vírgulas com qual objetivo? Então, o que a questão quer? Quer que você apresente, dentre as alternativas de A a E, qual foi o objetivo de utilizar essas vírgulas? Por que ele virgulou esses períodos? Tá? E aí vem, letra A. Separar a oração adjetiva explicativa. B. Separar orações coordenadas assindéticas. C. Separar elementos com a mesma função sintática. D. Separar a oração principal das orações subordinadas adverbiais. E. Separar orações coordenadas assindéticas. E aí? E aí, como é que vamos fazer? Vejam, às vezes é muito comum, tá? Utilizar, pega um conteúdo, desse conteúdo, eu traço um outro conteúdo. Então, o que acontece? Ele está fazendo uma análise sintática. Ele utilizou essa vírgula, ele utilizou a pontuação, e ele quer que você analise essa pontuação dentro desse contexto, tá? E aí, obviamente, que para a gente responder uma questão desse nível, eu preciso lembrar o que é uma oração coordenada, eu preciso lembrar o que é uma oração adjetiva explicativa, tá? O que é uma oração coordenada assindética, qual é uma função adverbial, oração principal, oração subordinada. Então, são conteúdos que a gente trabalha lá no fundamental, que a gente reforça no ensino médio e que ele segue com a gente para todo sempre, amém. E aí os meninos sempre questionam, meu Deus, é tanta regra, é tanto conteúdo, para que trabalhar tanta coisa? Olha aí a explicação, né? Vamos nos submeter a um concurso e precisamos retomar esses conteúdos. A gente precisa desses conteúdos para ter uma escrita correta, para compreender como se escreve. Vejam aí a necessidade das regras gramaticais fazendo valer novamente aí para a gente que vai se preparar para o concurso. Então, vamos lá. Primeiro, a oração só é denominada de oração quando ela gira em torno de um verbo. Se não há verbo, não há oração. Ok? Então, se em um período não tiver um verbo, aquele não apresenta a oração. O que a gente já consegue identificar nesse período que é uma oração. Por quê? Porque há verbo. Ok? O que é uma oração adjetiva explicativa? A oração adjetiva, e aí a gente rememora os conteúdos morfológicos, tá? E na live que a gente fez essa semana, eu falei que o essencial de estudo para a língua portuguesa é fazer uma revisão sobre todas as classificações morfológicas, porque não adianta eu explicar as orações subordinadas se o meu aluno ele não lembra das orações das classes morfológicas, o substantivo, o artigo, o numeral, o pronome, o adjetivo. Olha ele voltando aí para uma análise de um período. Então, quando ele fala em orações adjetivas explicativas, é aquela oração que tem um valor de adjetivo e que tem a função de explicar. E o elemento explicativo, ele vai vir separado entre vírgulas. Vejam, ele vai vir separado entre vírgulas, e essa é uma questão que você fica meio que na dúvida, meu Deus, vem vírgula. Para mim, que há uma característica do nome, porque a função do adjetivo é caracterizar o nome, tá? Então, quando ele coloca aqui, um clima espetacular, o que é espetacular? Clima. O clima é espetacular. Então, eu digo, clima é o substantivo. Espetacular é o adjetivo. Então, aí é uma oração adjetiva, está explicando. Aí você já, meu Deus, será que é? Só que a gente precisa avaliar. Letra B está dizendo assim: separa orações coordenadas assindéticas. E aí a gente precisa lembrar,
Primeiro, o que é uma oração coordenada? A oração coordenada é muito simples. Ela é aquela que não há um conectivo que possa unir uma oração à outra. Como assim? Na verdade, não há uma relação de dependência entre uma oração e outra. Então, se eu digo assim, a professora andou, correu, caiu. O verbo andar não depende do verbo correr, que não depende do verbo cair. Observam, a professora andou, vírgula, correu, vírgula, caiu. Ou o máximo que eu posso fazer é colocar, a professora andou, vírgula, correu e caiu. Aí o e é uma conjunção aditiva, é um acréscimo de ação. Ok? Então, a oração coordenada, não há uma dependência de uma oração em relação à outra. É diferente de eu falar bem assim. Ele necessita de que você o ajude. Porque se eu chegar para vocês e falar bem assim, gente, ele necessita, automaticamente a pergunta vem. Tá, mas ele necessita de quê? De sua ajuda. Vejam, então, a diferença de uma oração coordenada para uma oração subordinada, porque a letra dela fala em oração subordinada, é que uma é independente e a outra é totalmente dependente. Uma não precisa de uma oração não complementar a outra e a outra vai complementar. Ok? Nesse caso, os períodos vêm entre vírgula. Aí a gente já fica, então, oração coordenada é uma oração coordenada assindética, porque eu expliquei o que é coordenada, mas e assindética é o quê? A oração coordenada assindética, vejam, é quando ela não vem precedida por uma conjunção. Então, quando eu disse, a professora correu, andou, vírgula, correu, vírgula, caiu, eu não tenho nada aí, eu não tenho nenhuma conjunção que liga uma à outra, nada. Mas se eu digo, professor andou, vírgula, correu e caiu. Esse é uma conjunção aditiva. Entendem? Então, quando há a conjunção sindética, quando não há a conjunção assindética. Deu para pegar? Letra C. Separar elementos com a mesma função sintática. Como assim? Quando a gente faz uma análise sintática, a gente fala do sujeito e predicado. É o que vem automaticamente na nossa mente, é o sujeito e o predicado de uma oração. Então, se eu digo assim, o menino caiu na praça. Quem caiu na praça? O menino. Caiu na praça, predicado. Ok? Predicado é tudo aquilo que eu falo sobre o meu sujeito. Então, quando a gente fala no aspecto de uma mesma função sintática, eu estou falando do quê? Eu estou falando sujeito, eu estou falando do predicado, eu estou falando dos complementos, que pode ser um complemento verbal, pode ser um complemento nominal, eu estou falando de adjuntos, pode ser adjuntado nominal, pode ser adjuntado verbial, tá? Então, esse é o propósito, dentro de uma análise sintática, dentro de uma construção de um período, eu posso trabalhar com elementos de uma mesma função sintática. Todos eles sujeito, todos eles um adjunto, certo? Adnominal, ou adverbial, enfim, tá? Letra D. Separar a oração principal das orações subordinadas adverbiais. E aí também a gente vai lembrar que eu já falei das orações subordinadas, que é aquela que existe uma relação total de dependência de uma para com a outra, e tem a função de um advérbio. Aí a gente tem que rememorar. Advérbio é uma classe morfológica. Advérbio de tempo, modo, lugar, pessoa. Lembram? Aí, dentro das orações subordinadas adverbiais, a gente tem causal, concessiva, consecutiva, condicional, conformativa, e por aí vai. A gente vai rememorar esses conteúdos. Não adianta achar que vai pegar uma questão dessa e automaticamente vou matar a questão essa daí, pronto, e acabou. Porque muitos conteúdos precisam ser revisados aí na nossa mente, tá? E a última, letra E, separar orações coordenadas assindéticas, que, na verdade, é igual à letra B. Então, é como se a gente ficasse com a alternativa A, B, C e D, tá? Qual dessas alternativas a gente pode denominar como a correta? Porque ele quer qual é o objetivo. Aí lembro daquela piada que diz que Deus criou o Brasil com uma natureza exuberante, vírgula. Um clima espetacular, vírgula. Um solo fértil, vírgula. Uma abundância de rios, vírgula. Sem risco de terremotos, vírgula. Mas espera para ver o povinho que vai ser colocado ali. Período longo, né? Um período longo.
Não é uma análise morfológica, é uma análise sintática mesmo, né? Uma análise sintática aí. E aí, qual a alternativa correta? Digam aí, coloquem aí no chat. Vamos ver se vocês vão acertar. Desconsiderando a letra E, né? Que está igual à letra B, a alternativa correta é a letra. Quem colocou a letra C acertou. Separar elementos com a mesma função sintática. Olha a quantidade de vírgulas aí nesse período, tá? Que separa esses elementos de uma mesma função sintática. Falou em função sintática, lembra logo sujeito e predicado, tá? Não vamos trabalhar a análise morfológica aí. A gente rememorou, a gente recapitulou a morfológica para que a gente pudesse, de fato, entender o período, tá bom? Então, a alternativa correta na segunda questão, a letra C. É uma questão que trabalha a pontuação, tá no programa de conteúdo, tá? Muito acessível, muito tranquilo. Vamos avançar? Terceiro. Parabéns, pessoal aí que marcou. Inês e Camila marcaram letra C, show de bola. Parabéns, parabéns para vocês. Vamos avançar? Que bom, né? Vamos lá. Terceira questão. Na oração, e aí não precisa mais a gente voltar no texto, ficar naquela coisa, deixa eu voltar, porque aí ele traz, ó, linha 9. Veja que ele especifica aqui. Ah, deixa eu voltar lá na linha 9. Não há necessidade, porque é uma banca que, muito embora trabalhe os aspectos gramaticais de forma contextualizada, tira o lado do texto, tudo, enfim, ela dá a orientação necessária no próprio enunciado sem que a gente tenha que voltar no texto, tá bom? Então vamos lá. Na oração, o povinho somos todos nós. O verbo destacado, somos, está realizando a concordância com. Aí, uma análise sintática, tá, gente? Análise sintática trabalha a concordância. Nesse caso, concordância verbal. Vamos lá. O povinho somos todos nós. O verbo destacado está realizando a concordância com. Eita, professora, parece que essa oração aí tá errada. Não tá. Correto. Ele afirma aí, né? Ele quer saber esse somos, esse verbo somos. Ele está concordando com o que para ele estar no plural? Porque vocês lembram daquela regrinha? Se o verbo está no plural, o verbo vai concordar com o sujeito com o verbo, é um casamento aí, tá? Então, se esse verbo está no plural, o sujeito da oração também está no plural. E quem é o sujeito da oração? Como é? Ele está concordando com o quê? O que a gente precisa entender é o seguinte: a gente está muito acostumado com uma oração, uma ordem direta. Como assim, professora? O menino caiu. Ordem direta. Caiu o menino. Caiu o menino. Eu inverto. Entende? Eu posso colocar esse sujeito lá no início, eu posso colocar esse sujeito no meio, como eu posso colocar esse sujeito lá no final. Entendem? Não é uma regra, é porque a gente está muito acostumado com um período na ordem direta, mas ele pode vir na sua ordem inversa tranquilamente. A gente não deixa de compreender o período, tá certo? Então, o povinho somos todos nós. Verbo destacado somos de maneira muito clara, só que ele quer saber, esse verbo está no plural porque ele está concordando com o quê? Ele está concordando com o substantivo coletivo povinho? Ele está concordando com o pronome indefinido todos? Ele está concordando com o pronome pessoal nós? Ele está concordando com o pronome oblíquo nós? Ele está concordando com o substantivo coletivo o povinho? Vejam, existe uma diferença. Aí tá, povinho e o povinho. Então, muito parecido, tem que ter muito cuidado. E aí vamos analisar qual a alternativa correta. Letra A, B, C, D ou E. Todos somos, aliás, está concordando com questão bem cobrada, né? Um conteúdo bem pertinente aí. Análise sintática, concordância verbal, a banca
puxa muito esse conteúdo. Claro que não tem como cobrar todos os conteúdos na prova, né? A gente tem 16 questões de língua portuguesa para todos os níveis, seja fundamental, seja médio, seja superior. São 16 questões. Ela cobra um pouco mais de interpretação de texto, mas não deixa de lado as questões gramaticais, tá? Para nível superior, questões de concordância verbal é bastante pertinente, não obstante ensino médio. Ensino fundamental, não, tá? Não é muito, mas médio e superior podem ter certeza que pelo menos uma questão aí de concordância eles vão cobrar, seja nominal, seja verbal, tá? E aí, qual a alternativa correta? Letra A, B, C, D ou E? Vamos lá? Quem colocou a letra C acertou. O pronome pessoal, nós. O povinho somos todos nós. Somos quem? Nós. Tá concordando com nós, tá? Vejam só, com nós com o pronome pessoal, tá, gente? O povinho é uma palavra com força de resumo. Na verdade, é um substantivo coletivo. Povinho, tá? É uma palavra no diminutivo, mas dá a ideia de uma coletividade. Povo é muita gente. Povinho não deixa de ter um quantitativo, tá? Não está concordando com o povinho, porque a palavra que tem essa força de resumo, ela fica no singular, se estiver concordando com ela. Então, somos jamais poderia estar concordando com o povinho e a gente já eliminaria o povinho também, tá? Todos, não está concordando com todos, está concordando com nós, tá? Por quê? Porque quem somos? Somos nós. Entendem? O pronome oblíquo, ele funciona como objeto. Aqui, ele não é objeto. O verbo vai concordar com o sujeito, ok? Então, por isso que a alternativa correta é o pronome pessoal nós e não o pronome oblíquo nós. Porque aí você pode dizer, eita, mas está igual nós e nós, certo? Só que um funcionando como pronome pessoal, o outro funcionando como pronome oblíquo, tá? Para ser um pronome oblíquo, ele vem como objeto, que não é o caso aí, tá certo? Então, por isso a alternativa correta é a letra C. E aí, acertaram? Acertando? Certinho? Camila, mais, né? E parabéns aos três aí que acertaram, coisa boa. Olha, show de bola. Gente, vejam que o nível dessas questões, eu peguei todas as questões da banca IDIB, que é a nossa banca para o concurso de Casa Nova, certo? O nível é esse. Claro que a gente vai sempre procurando uma que aparece com um nível um pouco mais elevado e tal, mas no geral o nível é esse. Na live dessa semana eu disse, é uma banca muito tranquila, mas é como o professor Jedson colocou, o conteúdo que está lá é o conteúdo que ela cobra. Vejam, 16 questões de língua portuguesa. São muitos conteúdos, eu estava olhando aqui, né? São muitos conteúdos, mas vejam que um conteúdo leva a outro. Então, a gente trabalhou a vírgula na anterior, mas para entender a vírgula, a gente tem que fazer um estudo de vários outros conteúdos. Então, ele casa um conteúdo com outro, entendem? Mas é realmente uma banca que o que coloca vai cobrar. E por ser 16 questões de língua portuguesa, então, tem muita questão aí, né? Pesos muito importantes para a gente, língua portuguesa, tá? Então, a gente precisa jogar duro. Vamos para a próxima? Quarta questão. O governo rouba de nós através de impostos que não são revertidos em benefícios sociais. Aí ele traz linha 13 e 14, se quiser ir lá olhar para ver como é, tudo bem. Mas não há necessidade porque ele já traz o período que ele quer que a gente avalie. Tá, mas ele trouxe esse período, a gente vê que está negritado aí o quê, e aí vamos entender o que de fato ele quer. O vocábulo que está exercendo função sintática de. Eita, e aí? E aí? Qual é a função sintática? Quando ele fala em função sintática, é o quê? Primeiro, ele já traz para a gente as alternativas. O que? Ele vai funcionar como pronome ou como uma conjunção. O pronome, ele vai fazer uma referência a algo que já foi
mencionado, ele vai trazer o pronome como um pronome interrogativo, como o que, né? Eu estou falando. Enfim, a conjunção, ela existe. Existe o que como conjunção subordinativa integrante, e existe o que como uma conjunção explicativa. A conjunção subordinativa integrante é aquele quezinho que vai fazer uma conexão entre a oração principal e a oração subordinada. Eita, professora, são as orações subordinadas que se fazem presentes aqui agora, e a gente precisa revisar esse conteúdo, tá? Para que a gente possa entender essa função sintática do que. Pode ter certeza que essa é uma questão muito cobrada, tá? Ele pega os elementos para a gente fazer a análise dessa função sintática. Aí vocês dizem assim, mas que se for um pronome, se for uma conjunção, é morfologia, mas fazendo uma análise sintática. Ele pegou um período, ele trouxe essa conjunção dentro do período e pede para você fazer uma análise sintática dessa classe gramatical que é a conjunção. E aí ele já traz de forma muito clara aí, ou vai ser uma conjunção, ou vai ser um pronome. Você vai precisar definir. Então, a gente tem 3 alternativas que pode ser pronome e 2 para ser conjunção. E aí, vamos analisar. A alternativa correta é a letra A, B, C, D ou E. Vamos lá? Quarta questão. Aí é um conteúdo que trabalha as funções morfológicas da palavra que, né? Do termo que. A palavrinha aí. Esse conectivozinho aí. E aí, gente, qual a alternativa correta? Quarta questão. O governador rouba de todos, o governador rouba de nós através de impostos que não são revertidos em benefícios sociais. E aí? Ou ele vai ser um pronome, ou vai ser uma conjunção. A conjunção, ela tem a função de unir oração principal à oração subordinada. Existe nesse período uma relação de dependência de uma oração para com a outra. Se existir uma relação de dependência de uma com a outra, então ele vai ser aí uma conjunção, que vai ter o propósito ou de explicar, ou de conectar, de integrar, certo? Se não, vai ser um pronome. É um pronome que está interrogando algum questionamento aí. O governo rouba de nós através de impostos que não são revertidos em benefícios sociais. Há alguma pergunta, uma frase interrogativa? Direta não tem, porque não tem a interrogação, mas pode ser indireta. Há alguma pergunta que muitas vezes está implícita aí, mas a gente entende como pergunta? Não há uma pergunta. Então, a gente descarta a letra D, pronome interrogativo não é. Pronome possessivo, aquele que vai indicar posse, tá? Essa caneta é minha, esse computador é seu, é nosso, da ideia de posse. Há a ideia de posse nessa conjunção, nessa conjunção, nesse pronome? Há? Eita, e aí? Há ou não há? Não há, gente, não há posse aí, de forma alguma. Então, não é um pronome possessivo, tá? Não é. A gente já descartou letra D e letra E. Pronto. A gente está entre a B e a C. Pronome ou conjunção. Se a gente entender que não é uma conjunção, a gente já mata a questão. Mas se a gente ainda tiver na dúvida que é uma conjunção, aí a gente elimina a e fica entre a B e a C. E aí? O governo rouba de nós através de impostos que não são revertidos em benefícios sociais. É uma questão de nível fácil. Porque quando ele traz esse que está se referindo a quê? A que termo? O governo rouba de nós através de impostos que não são revertidos em benefícios sociais. O que não são revertidos em benefícios sociais? Os impostos. Então, quando ele traz o que, ele está fazendo uma relação à palavra impostos. Se ele está retomando o que ele disse anteriormente, para que não haja repetição, o governo rouba de nós através de impostos, impostos não são revertidos em benefícios sociais. Vejam que, para eliminar essa repetição, ele coloca aí o
pronome relativo. Alternativa correta, letra A, gente. Não é uma conjunção. Aí também, mas dá para entender. Eu nem diria que é uma questão de pegadinha. Não é. A gente vai por eliminação. Não é. Muito embora tivéssemos já eliminado o pronome interrogativo e o pronome possessivo, é um pronome relativo. Pronome relativo sempre vai mencionar aquilo que já foi usado anteriormente, foi trabalhado anteriormente, foi dito anteriormente. Para evitar repetição, ele traz aí a ideia do pronome relativo. Não é uma conjunção, nem integrante, tampouco explicativa. A alternativa correta é a letra A. E aí, acertaram? Almi, parabéns. Camila, parabéns. Maísa também acertou. Adilson, Inês, Regina. Show, parabéns. Olha, desenrolando aí muito bem, gente. Um nível muito tranquilo, não é difícil. A gente vai por eliminação, quanto menos ficar, melhor para a gente, ok? Então, aí é o conteúdo de funções morfossintaxe, tá, gente? Analisando aí essa palavrinha que. Então, vamos lá. Quinta questão. Acho que eu coloquei 6. Quinta questão, penúltima, vamos lá. Na frase, bato nessa tecla também, mas, às vezes, meu desânimo faz com que não acredite nem nisso. Olha aí, ocorreu a crase. Crase é um conteúdo de nível superior e também de nível médio, não cai no fundamental. Mas nível médio e superior, sim, tá, gente? Cai tanto em um como no outro. E aí? Crase, crase, crase. A crase, ela é aquele sinalzinho grave, tá? Acima da vogal A. A mais A é igual a craseado, tá? A tonicidade não muda em nada. Absolutamente nada. Ah, por que tem a crase? Porque tem, tá? Então, vejam, A mais A é igual a craseado. Esse sinalzinho aqui, lindinho e maravilhoso, é um acento agudo ao contrário, mas não é acento agudo, é um acento grave, tá? E aí existem várias regras para crase. A gente precisa rememorar, meu Deus, é muita regra, e agora o que fazer, como eu vou fazer e tal, parará, parará. Então, a gente vai para as alternativas para a gente tentar relembrar. Alguns estão com esse conteúdo fresquinho, outros não. Então, a gente precisa relembrar e vamos aí para as alternativas, ver o que ele traz, para ver se a gente consegue acertar essa questão. De nível tranquilo, tá, gente? Não é um nível alto, nada muito difícil. Trecho também retirado do texto. Veja que a gente já vai na quinta questão para trabalhar um único texto. Então, tá legal, tá de boas, tá? Vamos lá, letra A. Ocorreu o uso da crase, na verdade, por quê? Então, ele quer o quê? Que você justifique por que que aquele, às vezes, as ali, está craseado, tá? Então, letra A. O verbo bater pede a preposição a e o nome tecla aceita o artigo a. Bato nessa tecla também, mas às vezes meu desânimo faz com que não acredite nem nisso. O verbo bater pede a preposição. Pede? Quem bate, bate em alguém. Bater não pede preposição a, não. De jeito nenhum. Elimina a letra A. Precisa nem avaliar o restante. Já no início a gente já consegue perceber. O verbo bater pede a preposição a, ele não pede, tá? Quem bate, bate em algo, em alguém, em alguma coisa. Então não pede preposição a, não. Em sim. B. A palavra tecla pede a preposição a. A palavra tecla pede a preposição a. Preposição pede o artigo. A tecla, né? B está errado. Não pede preposição, pede o artigo. A gente pode colocar, não é obrigatoriedade, mas tem. Tecla, feminino ou masculino? A tecla, feminino. Então pede o artigo, não a preposição. Elimina a letra B. Vamos para a letra C. É uma locução conjuntiva feminina. É uma locução adverbial feminina. É uma locução prepositiva. Eita, letra C, D e E é tudo locução. Ele traz tudo locução, né? É uma locução, às vezes. Vou dar uma ideia. Vou dar uma dica. É uma locução. Ou vai ser letra C, ou vai ser letra D, ou vai ser letra E.
É uma locução. É uma locução. Às vezes é uma locução, tá? E aí, essa locução prepositiva, há uma locução de preposição, às e vezes, não é uma locução prepositiva. Vezes não é preposição, não é letra E. E aí, C ou D? Digam aí para mim, quero ver se vocês vão acertar. Letra C ou letra D? Ou vai ser uma locução conjuntiva feminina, ou vai ser uma locução adverbial feminina. E aí? Letra C ou letra D? Quem colocou a letra D acertou. Às vezes é uma locução adverbial feminina, conjuntiva, uma locução de conjunção, não há, não há, tá? Veja, tá negritado o azinho da crase e depois dele vem vezes. Às vezes é uma locução adverbial feminina. Quem marcou a letra D acertou. E aí, acertaram? Diga aí para mim. Para quem vai o parabéns agora? Locução adverbial. Parabéns, Camila. Marciana. Almi também acertou muito bem. Maísa também, show. Adilson, parabéns. Olha, estão antenados aí. Muito bem, gente. Ótimo, fico muito feliz de estarem acertando, tá? Vamos para a última questão. Essa última eu não tirei do texto. Eu coloquei uma questão de regência. Regência é um conteúdo de nível superior, mas também pode ser cobrado no ensino médio, muito embora o programa não trouxe regência que eu me lembre. Mas a gente vai trabalhar tanto para superior como para médio, tá? Porque pode cair. E aí, o que ele traz? Eu não tirei do texto, eu coloquei trechos aleatórios, tá? Períodos aleatórios, mas para a gente trabalhar aí esse assunto de regência. E aí, o que ele quer? Que há erro. Há erro. Existe uma dessas alternativas que está errada. Só uma. Qual é? Regência. A gente tem regência verbal e a gente tem regência nominal. O que isso quer dizer? Qual a forma correta? Qual a escrita correta? Tá? Vem com preposição, não vem com preposição? Como é que vem no plural, não vem no plural? Como é que funciona esse aspecto aí, esse conteúdo de regência? Não é um conteúdo difícil, mas é um conteúdo que requer conhecimento prévio, obviamente, tá? Como a gente tem um costume muito grande, porque assim, eu sempre digo para os meus alunos, a oralidade, ela aceita tudo, né? Dependendo de qualquer coisa. A oralidade, ela objetiva o processo de comunicação. Com isso, a gente fala de forma muito, entre aspas, diferente. Os gramáticos dizem que não há forma errada de comunicação, e sim formas diferentes. Agora, a partir do momento em que a gente escreve, essa escrita, de acordo com a gramática normativa, ela vai ser certa ou errada. Então, como a gente tem o costume de falar de forma muito diferente, a probabilidade de um erro na escrita, porque a partir do momento que eu escrevo é considerado errado, se não estiver de acordo com a gramática normativa, então a probabilidade de erro é muito grande. Entendem? Porém, diante disso, né, diante dessa minha fala, dessa minha observação, a gente precisa relembrar, rememorar muito as regrinhas de regência, seja ela nominal ou verbal. Regência é um conteúdo que pega muita gente, viu? Porque você olha e você diz, meu Deus, aqui não tem erro algum. Não tem erro, tá tudo certo. Todas elas estão certas. E não tem, se está lá, tem alguma que vai estar errada. E a gente precisa achar, tá? Então vamos lá. Essa daí eu não vou ajudar, não. Vou deixar vocês responderem por vocês aí. Vamos lá. A, B, C, D, O, E. Eita, a asinha tá negritada, né? Mas não tem nada a ver, não, viu, gente? Ela tá negritada porque eu negritei a palavra trabalhava. Aí ela foi no bolo. Mas não é para induzir vocês ao erro, não, tá? Nem ao acerto. Oi? Só lembrando, gente, a vocês, que no final da aula, no final da live, tá?
essa de hoje, nossa, vai ter uma análise do edital. Então, segurem aí, viu, gente? Super importante fazer essa análise aí do edital, para vocês estarem inteirados aí de como é que o edital ele veio, né? Não sei se todo mundo teve tempo de ler. E aí a gente vai ter esse suporte nessa análise aí do edital, então não perca logo mais, no finalzinho da minha aula daqui a pouco, tá? Para vocês se inteirarem aí, né? Como é que tá esse edital? Eu não tive tempo de ler. E aí, como é que tá? Tá bom, não tá? Eu garanto que tá bom, tá, gente? Língua portuguesa, o conteúdo tá show de bola. Top, top, top. E aí a gente já vem no processo, né? Eu tenho certeza que tem muita gente aqui que já vem se preparando em alguns concursos aí, então a gente já aproveita o embalo, não pode parar. Como o professor Edson disse, vem Natal, vem Ano Novo, e aí, a gente vai parar? A gente para não, gente, não pode parar. Se parar, aí o bicho pega, aí realmente eu digo, é pouco tempo. Né? Então a gente não pode parar, tem que realmente manter o foco. Muita resolução de questões, tá, gente? Muita resolução de questões, saber como é que a banca cobra, por exemplo, essa análise dessas questões de hoje. Todas eu peguei da banca IDIB, então já facilita, a gente já sente um pouco mais a banca, o nível dessa banca, como é que ela cobra, o que, que ela traz, o que, que ela mais traz, qual o formato, vai trabalhar muito texto, vai trabalhar menos texto. Então, assim, isso é essencial e é importante, tá? Para que a gente possa realmente se situar na banca, tá? Então, vamos lá, gente. Sexta questão, alternativa correta, letra A, B, C, D ou E? Diga aí para mim. Podem ir colocando aí. Será essa a letra A? Será essa a letra B? A gente tem o verbo trabalhar na letra A. Trabalhava com o que gostava em uma empresa de publicidade. Lembrando que a gente está querendo identificar o erro, tá? Então, trabalhava, está concordando com o quê? Tá certo, tá errado? Visava. A proposta visava o resgate das memórias nos tempos de guerra. Sempre, 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 para a gente saber se essa palavra ela tem concordância com o período ou não, a gente precisa fazer uma análise total, tá, gente? Essa palavra está se referindo a quê? A palavra que ela está se referindo está no plural, está no singular? Se ela tiver no singular, ela tem que estar no singular. Se a outra palavra a qual ela está se referindo está no plural, ela também está no plural. Então, a pegada é essa daí, tá? Letra C. Os sonhos de uma jovem judia eram iguais aos de uma jovem não judia. Iguais, aí é a palavra que eu destaquei para vocês me dizerem aí se está certo, está errado, está o quê. Letra D. Eles gostavam de presentear os novos amigos. E letra E. A multidão gritou pelo rádio. Alternativa correta, letra? Vou dizer não. E aí? Eita, tem uma salada. Tem A, tem B, tem C, tem D. Gente, pelo amor de Deus, analisem direito. Tá tão fácil essa. Mas tem um macetezinho, né? A que a palavra está se referindo? Trabalhava, por exemplo, ela está no singular. Será que todo o período está no singular? Existe alguma palavra que está no plural que ela deveria também estar no plural? A pegada é essa. Não chutem. Não aceito o chutômetro. A gente tem que fazer consciente. Por quê? Porque uma que você erra é o acerto do outro. Então você já cai. São 16 questões. A banca precisa que você acerte 50% da prova no total, pelo menos, para ser classificado. E aí depois a gente vem na pontuação, né? Para ver a aprovação. Então, pelo menos 50% da prova. Acertei 30%. Não. 49%. Não. 50%. A banca, o edital é bem claro, tá? Então, se liguem aí. Vamos lá? Posso? Posso gabaritar? Alternativa correta, letra? Quem colocou letra A errou. Trabalhava, singular, não há nada aí no plural. Ela está correta? Eu quero o erro, eu não quero o acerto. Quem colocou trabalhava, o período ele está totalmente correto. Show de bola. Trabalhava com o que gostava em uma empresa de publicidade. Pronto, a gente está trabalhando a regência. Tá ótimo aí, não tem nada errado. Então, letra A a gente já elimina. Não é a letra A. E aí?
Tirei a letra A, você fica entre a B, C, D e E. E aí, qual é que você me diz? Lá embaixo, letra E. A multidão gritou pelo rádio. Eu respondi uma questão e eu falei sobre a palavra com força de resumo. Até usei o povo. Lembram? O povo. Povo, povinho. Eu falei o povinho, lá tem povinho na questão. Eu disse que povinho, muito embora uma palavra no diminutivo, dá a ideia da coletividade. Não foi isso? Então, a letra E está errada? Não, porque multidão é uma palavra com força de resumo da coletividade. Multidão é muita gente, né? A multidão é uma palavra que dá a ideia da coletividade, mas ela está no singular. Então, a multidão gritou pelo rádio, não a multidão gritaram. Então, quem colocou letra E também errou, porque esse período está corretíssimo. A gente já eliminou letra A e letra E, a gente tem B, C e D. Vamos para D. Eles gostavam de presentear os novos amigos. Eles gostavam de presentear os novos amigos. Está errado? A gente vai colocar presentearem. Tem palavras, gente, que mesmo que a gente não lembre a regra da concordância, a gente já percebe que não tem uma sintonia, não há uma conexão, tá? Então, letra D está corretíssima. Eles gostavam de presentear os novos amigos. Está correto. Eles gostavam de quê? De presentear os novos amigos. Super tranquilo. Eita, letra B e C. E aí? Os sonhos de uma jovem judia eram iguais aos de uma jovem não judia. O que eram iguais aos de uma jovem não judia? Os sonhos. Os sonhos não está no plural? Por que vai colocar igual? Então, iguais eram iguais, está tudo pluralizado. Essa está correta. A alternativa que está errada é a letra B. Quem colocou a letra B, parabéns. Por que é a letra B? A gente tem que fazer consciente, né? Colocar isso só porque é, professora. Não, tem uma explicação. Já pensaram assim? Se a questão, além de você colocar alternativa, ele colocar justificativa, né, para você, não para você explicar porque não tem questões subjetivas, mas na própria alternativa ele coloca, a letra B visava, visava por isso e isso. Ele pode colocar várias alternativas justificando. Não é muito da banca, não. Aqui eu estou querendo dificultar. Mas vamos lá. A alternativa correta é a letra B. Por quê? Porque o verbo visar é um verbo transitivo. É um verbo transitivo indireto, gente. Visar no sentido de pretender. Então, aí ficaria como? Ele visava ao resgate das memórias nos tempos de guerra. Verbo transitivo indireto, verbo visar, a gente sabe que visar tem vários significados, né? E aí, de acordo com o seu significado, vem preposicionado, não vem preposicionado, e aí a gente precisa lembrar dessa regência aí do verbo visar. Por isso, a alternativa correta aí, o que contém o erro, é a letra B, porque o verbo visar é um verbo transitivo indireto, vem no sentido de pretender, tá? Ok? Acertaram? E aí, acertaram? Parabéns, Camila! Almi também de novo, ó, top. Maísa de novo, parabéns. Iris Carla, parabéns, Iris. Muito bem, gente. Ó, Regência. Inês Regina também acertou. Parabéns, gatinha. Coisa boa. Olha, um público legal, acertando aí as questões do EDIB. Muito bem, a ideia é essa. Quando a gente acerta, chega da empolgação, né? Mas para aqueles que erraram, na verdade, estamos começando agora, é o tempo que a gente tem para estudar, para se aprimorar, sentir a banca, sentir o próprio conteúdo. Ah, professora, tem tanto tempo que eu não vejo esse conteúdo. O momento de retomar é agora. A gente só não pode desanimar, tá? Porque não só nesse concurso da BanqueDIB, como qualquer outro, são conteúdos básicos de concurso. Então a gente precisa realmente meter a cara e jogar duro. O que não pode é desanimar, tá?